Oi, oi, gente! Estamos novamente no nosso encontro delicioso mensal do projeto Nós Três em Resenha, com meu amigo Guilherme e Gerlan. E hoje a gente vai falar sobre esse livro que a gente escolheu especialmente pelo motivo de ganhar o prêmio Jabuti. O livro é O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Se você não sabe que livro é esse, duvido muito. Com certeza sabe. Mas enfim, se você não sabe, segue nesse vídeo porque você vai saber tudo e nós três amamos. Foi indicação do Gerlan, que já tinha lido e leu pela segunda vez. É verdade. Eu li o ano passado e peguei esse ano de novo para ler junto com os meninos. E eu falei, gente, assim que saiu o Jabuti, eu falei, gente, é isso aí, a gente precisa ler esse livro. É um livro muito bom, um livro muito bem escrito, a escrita é primorosa, o autor é primoroso, a forma com que ele escreve, com que ele descreve. E aí eu falei com os É meninos, muito meninos, inovador o livro. é uma escrita nova, né? Uma escrita contemporânea, uma escrita fácil, Totalmente. não tem Uma didatismo. escrita atualizada com as questões sociais, culturais do nosso país, Raciais, raciais, principalmente raciais. né? E o livro, ó, a capa é maravilhosa e a gente vai começar então falando do enredo, né? Que eu acho que isso dá um cenário aí da história para a gente começar então a discussão. E esse livro começa com Pedro, é um jovem de 22 anos que acaba de perder o pai. Pedro chega nesse apartamento desse pai para limpar, arrumar as coisas, né, no armário e começa a fazer então esse relato. Pedro é o narrador do livro e escreve essa história como se estivesse falando com esse pai. É como se fosse um diário, assim, mais ou menos me pareceu. Não sei se vocês sentiram desse mesmo jeito, né? O Girlan comentou que pareceu para ele que a forma de escrita é como se fosse o Pedro falando com o seu pai, né? Como uma carta, não foi isso, Girlan? Foi. É como ele descrevendo a história de vida, as experiências de vida do pai e da mãe. Na Ele por verdade, a narrativa do livro, ele em nenhum momento ele se volta diretamente para quem está lendo, né? Você, desde o início da leitura, o que você presencia é como se fosse uma conversa com o pai dele. É como se ele estivesse dialogando com o pai dele. É uma figura que já faleceu, mas ele está ali trazendo à tona toda a história do pai dele para aquele que está lendo tenha conhecimento de quem foi o Henrique. Né? E é o Pedro que está fazendo essa narrativa. ele faz, a partir do momento dessa perda, uma perda para a violência social, que ele sofre, uma pessoa vítima de uma violência urbana, Brutal. social, brutal. Mas que a gente não sabe, né? A gente Isso, só gente. fica sabendo isso no última parte do livro, a barca. Porque o livro tem quatro fases. A primeira, a pele. A segunda, o avesso. A terceira, de volta a São Petersburgo. E a última parte chama a barca. Isso. Então, a gente vai acompanhando ao longo do livro, né, esse filho contando a história de Henrique, que é o pai, e também a história da mãe, que se chama Marta. Marta morava no interior, né? Morava na cidade, também tem uma história de abandono, é adotada por uma Ela mulher. perde os Madalena, pais né? por questões de ordem estrutural, social, urbana. A mãe é atropelada, o pai morre pouco tempo depois. Ela Mãe se era torna alcoólatra, órfã. né? Morre atropelada. O pai era alcoólatra também, morre pouco tempo depois, infarta. E ela, muito pequenininha, com os irmãos pequenos, ela se vê órfã de pai e de mãe e acaba tendo que ficar na casa da tia. Só que a casa da tia era um lugar onde ela não se sentia muito bem. E uma moça, um tempo, acaba na casa da tia pedindo, porque achou que tinha uma filha, a filha estava muito sozinha e queria uma companhia para a filha, então pede a menina. E a tia, para se livrar dela, né, que era uma boca mais para comer, aquela questão social Porque também da eram pobreza. ela e outros irmãos, né? E a Eram tia os não tinha filhos da condições tia e de. os três filhos da mãe dela, que
era irmã dessa tia, Que ficaram para órfãos. ela. E ela ficou com Exatamente. esse E encargo a para tia cuidar, então ela não já tinha condições nem assume queria. logo no início que não tem condições, né? De manter aquelas crianças ali, Nem mais os queria filhos dela. tanto assim. Então, ela praticamente se livra da menina e manda ela para casa dessa mulher em Santa Catarina. E é quando ela passa a adolescência, a juventude dela, ela tem umas experiências de vida muito fortes nesse período, inclusive uma experiência referente a um casamento, onde ela sofre exploração pela sogra, onde ela sofre violência doméstica, ela sai corrida de lá, porque ela vai sair ameaçada, ela tem que voltar para o Rio Grande do Sul, que aí é quando ela dá uma guinada na vida dela, ela resolve que a vida dela tem que andar para frente. Aí que ela resolve, ela volta para casa da tia, mas ela resolve estudar, aí ela conhece o pai do protagonista. Mas ela já está com fortes sequelas, que ela tem muita dificuldade de se relacionar. Isso. E a gente tem também o Pedro contando a história do Henrique, esse pai, né? Que também tem uma história de vida e também recupera um pouco a história dos avós, né? Um pouquinho, rapidamente. Conta a história dos pais do Henrique, e aí como o Henrique nasceu, aí a infância. Tem algumas passagens muito interessantes. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, a gente chegou a mencionar que, como Pedro, sendo narrador, né, poderia contar histórias da infância do pai, da maneira Íntimas como demais. conta, né, íntimas, de uma maneira como se tivesse presenciado, vivenciado. Experiências de vida que só competem à pessoa. Isso. Muito difícil você narrar aquilo pela pessoa. A não sei que você tenha participado disso, mas são coisas muito íntimas que muito dificilmente alguém sabe dos pais. Então, talvez tenha sido assim um recurso, né, que o autor usou, uma liberdade, né, que o autor usou, ou uma forma, enfim, não seria possível, né, que o filho contasse, sendo narrador, fizesse esse tipo de relato dessa forma. Então, sim, a gente questionou isso. E, enfim, seguindo, Henrique segue a juventude, né, que é o pai do Pedro, e torna-se um professor. E é muito interessante como isso tudo acontece. Eles se casam, né, Henrique com Marta, e Pedro relata que o casamento, muito detalhadamente também, a história desse casamento, um casamento muito difícil, e esses pais se separam, e Pedro tem pouca relação com esse pai que acaba de falecer. É um livro que aborda muitas questões sociais, né, e também não deixa de fora as questões relacionais, as questões que envolvem relações de afeto, de homem e mulher, de pai e filho, mãe e filho, né? Eu achei o livro bem profundo também nesse aspecto. Ele é pequeno, mas ele é profundo demais. O tamanho do livro, ele é um livro de menos de 200 páginas, mas ele é muito profundo, inclusive ele é profundo emocionalmente, ele é profundo na questão de descrição das relações comportamentais e ele é profundo também na questão social, porque é um livro que ele detalha com muita vivência, com muita propriedade, com a propriedade de quem é negro e de quem já vivenciou isso, a questão do racismo estrutural do Brasil, o racismo velado, aquela coisa que faz parte da nossa cultura. São retratadas várias problemáticas, né? A questão dele na escola, como professor, aceitação. A questão dele nos relacionamentos dele, afetivos, como as pessoas lidam com o relacionamento interracial. Exatamente. Aquele racismo que é velado, que não é direto, mas é velado. Você sente que as pessoas tem uma certa diferenciação, a forma como o negro é tratado como uma pessoa exótica, não como uma pessoa comum, mas é tratado com um toque de exotismo. Sim. A questão da discriminação do negro socialmente. O negro, ele geralmente, quando você tem uma batida policial, o negro é aquela pessoa que ele está sempre sob suspeita. Ele não é aquela pessoa inocente. O livro retrata, acho que foram 7 vezes que o Henrique foi abordado, né? É um capítulo inteiro em que ele coloca 1, 2,
3, 4, 5. Desde a infância dele, as abordagens policiais que ele sofreu, porque ele estava na rua, simplesmente ele estava ali. Não que ele estava no lugar errado, na hora errada. Que ele estava num lugar e simplesmente a polícia passou e viu, o negro está andando ali, alguma coisa errada vai fazer, aborda para poder... Porque simplesmente ele era negro. Por isso, As a questão abordagens no do retorno retorno. da danceteria, né? Das Parado, noitadas. sentado na frente de casa, esperando a menina que foi visitar a mãe. Ele sentado na porta lá, o pessoal já aborda, para. Às vezes um bandido tinha fugido, mas confundido é um negro. Aquela questão assim, bem, é a questão racial que nós temos muito culturizada no Brasil. O racismo estrutural é um racismo culturizado. É um racismo que faz parte da nossa cultura. Ele está enraizado e ele é uma coisa, às vezes, nem sempre é uma coisa direta, é uma coisa muito frontal. Ele quase sempre é uma coisa indireta, velada. Então, esse racismo, o livro mostra bem, essa questão social que é lidada com isso no livro. Eu achei especialmente assim importante para mim ter lido o namoro, a passagem do namoro que precedeu a relação dele Com com a a moça Marta. ruiva. É essa Exatamente. questão que eu falei, que a Nossa, pessoa Era vê o o que, negro como uma que ele questão teve um exótica. contato com a família, não Olha, foi? e a família isso. tratava ele como uma coisa exótica, Eu diferente, o achei, racismo era todo velado. eu achei essa passagem assim, para mim foi muito importante ter lido. Eu gostei Eu gostei muito de ter muito, é lido. logo no início do livro, e ela deixa muito claro que essa questão racial, essa diferenciação, essa segregação, esse preconceito racial, ele nem sempre é feito de uma forma direta, mas ele existe e pode existir de uma forma totalmente velada. Aquelas brincadeiras, as piadas, aquela questão assim, que você deixa transparecer através da forma como você encara o relacionamento. Uma coisa Não só com rara, ele, uma mas com a coisa mãe dele diferente. também. Tem um Tudo. momento em que, nesse relacionamento com o Vitinho, o O- Vitinho ele acaba fazendo aquele questionamento sobre como ela sabe fazer a coisa daquele jeito, Aham. né? A O questão da, Vitinho foi o primeiro marido, No primeiro né? O casamento. primeiro primeiro caso. casamento da mãe dele, que ela sofre casamento com violência doméstica. Então existe uma curiosidade muito grande sobre a conduta sexual e a sexualidade da negra, Essas aquela palavras são figura. meio censuradas aqui no YouTube, sabe? Essa palavra exatamente aí. Então, melhor essa palavra a gente evitar. Porque Questão. senão o YouTube censura essa palavra, o vídeo por causa dela. Entendeu, Então, pessoal? ficou claro Mas aí vocês mais ou menos a entenderam, questão, né? né? Mas vocês entenderam. Mas enfim, tem uma passagem aqui, até que eu marquei com a tagzinha de outra cor, que É o momento mais forte ele justifica justifica o título. isso. E que fala aqui, né? O Pedro falando, né, com o pai, no caso. Às vezes que ele está contando aqui, né? Que às vezes ele não queria ser profundo, ele saía com o pai, e o pai sempre com assuntos muito profundos, muito densos. E ele fala aqui: às vezes eu não queria ser profundo, eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar aquilo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. E aí segue. Eu achei muito É o momento sensacional. humano, né? É a parte de pensar humano, independente de qualquer coisa. É onde estão as subjetividades, é você ali com o seu eu. E eu acho que essa parte retrata muito disso, né? Que independente de cor, independente de qualquer coisa,
o que está ali dentro é o que importa. Qual foi a melhor personagem para você? A minha preferida, apesar de tudo, foi a Marta. Eu adorei. Eu Eu adorei. gosto muito da Marta. Apesar dela ter as falhas dela, como esposa e como mãe. Como mãe. Mas é isso, né? É essa complexidade, né? Que a gente vê retratado no livro, que E é é muito real. isso. O que o autor faz é retratar de uma forma muito real todos esses Olha, personagens. eu não tenho Ele não está certeza, eu não sei, o fantasiando. autor não especifica isso, mas eu tenho um forte pressentimento que esse livro tem muito de autobiográfico. Jefferson Tenório botou muito das experiências de vida dele aqui. Jefferson Tenório é negro, é radicado em É Belo professor, Horizonte. né? Professor. Como personagem do livro, ele tem Não, ele é muitas- radicado em Porto Belo Alegre. Horizonte, não, desculpa, Porto Alegre, onde passa o livro. Isso. A história é toda passada no Que sul já é do retratada país. como uma cidade É uma absurdamente cidade racista. totalmente onde a maioria é branca, Sim. então, e de colonização europeia. Então, o racismo lá é bem mais forte. É muito tradicional que uma região assim tenha esse tipo de racismo mais forte do que o normal. A maioria branca, tudo. Mas essas questões raciais já foram faladas aqui. Eu acredito que Jefferson Tenório colocou nesse livro muita coisa de experiência de vida dele, da vida dele, como negro no sul do país. É o que a Deve gente ter vê. colocado muita coisa da família dele. O livro, acho que é, de uma certa forma, um pouco autobiográfico. Por isso que ele se torna tão crível. Por isso que ele se torna tão tocante. Por isso que ele invade a gente da forma como invade. Porque ele é muito verdadeiro. O Gerlan estava falando, inclusive, dessa que Hamlet de Shakespeare inspirou, né? Segundo uma entrevista, né? Inspirou. Com Jefferson Tenório, ele estava fazendo uma live com o pessoal da Martins Fontes e lá ele retrata que tem como parte de inspiração o Hamlet, né, de Shakespeare para a construção dessa história. Tem como elementos, tem como base para a construção dessa história. Esse fato do filho estar fazendo um diálogo retratando a história do pai, né? Só que aí não tem um elemento. No Hamlet tem essa questão do filho que quer vingar o pai, Isso. e aí A gente. no Avesso da Pele já não tem isso, né? Essa questão da vingança, ela é dada de uma outra forma, né? Eu vejo pouca relação entre os dois livros. A O gente. Hamlet é uma tragédia muito densa. E O Avesso da Pele é um livro extremamente intimista. A gente estava fazendo uma elaboração, né? Como é que a gente via essa afirmativa aí do Jefferson Tenório. De fato, existe uma relação, existe a morte do pai, né? Em ambas as obras. Sim. O personagem central seria o filho, ou o narrador é o filho, né? Quem conduz toda essa narrativa. Aqui, o filho, na minha opinião, né, a minha leitura, é que o filho ele está fazendo a elaboração da perda do pai. Ele está fazendo luto aqui, né? Assim eu enxerguei. Eu acho que isso, que com esse luto ele resolveu narrar as memórias dos pais, a história de vida dos pais. Tem muito os marcado sofrimentos. principalmente essa questão do filho com o pai, né? Então ele está reconstituindo isso, né? Ele está trazendo essas memórias para que para quem está lendo tenha esse entendimento de quem foi, da importância que teve esse pai, de quem foi esse pai, porque ele quer exaltar esse pai, né? O que ele está tentando fazer é isso, contar essa história desse pai dele, retratar quem foi ele. Mas um pai, inclusive, que seja mais há uma recuperação desse pai mais para ele mesmo, penso eu, Sim, né? Porque foi um sim. pai que ele teve pouco contato, pouco acesso. E inclusive em alguns momentos o Pedro, como personagem, ele tem até alguns arrependimentos, né? De ali em alguns diálogos, ele ter feito alguns diálogos que ele julgou serem desnecessários naquele momento. Talvez ele pudesse ter aproveitado mais o pai dele, ter conversado mais O com o pai livro é dele. uma espécie de luto, mas é uma espécie de homenagem ao pai também. Sim. Ele quer fazer uma homenagem à memória do pai, então a homenagem que ele faz, contando a história de vida do pai.
Tudo Uma história aquilo, interessantíssima, né? interessantíssimo, todos os dramas, que é uma história muito rica, uma história com contextos muito grandes. Trazem algumas Contexto de ordem referências muito social, ricas, traz contexto de ordem Dostoiévski, pessoal. né? Isso, Crime e Castigo. No Muito. final, até o final do livro é retratado o Dostoiévski, né? De uma forma bem Gente, forte. um final bem dramático. Um final bem emotivo. Emotivo, assim, bastante... É triste, mas é um final poético, é bem bonito. Vale muito a pena. É um livro que todo mundo precisa ler. É isso. A gente Eu acho recomenda necessário. muito, todo mundo precisa Parabéns ler. a Jefferson Tenório pelo livro. É isso, gente. Um livro necessário, então, importantíssimo, premiado. Uma leitura que Merecido. Não foi agradou a premiado nós à toa. três. Isso. Lemos em pouquíssimo tempo, porque é uma leitura É fluido, fácil, fluida, muito bem fluida escrita, que te prende, e envolvente. envolvente. Acho que é isso. E é isso. Então, com esse livro a gente encerra o projeto neste ano, mas em janeiro a gente tem Começamos com a mais. Pastoral Americana. Isso aí. Tá bom? A gente se Do vê. Felipe Roth. A gente se vê em janeiro, então. E até a próxima. Tchau, tchau.